Estamos aqui com o Shopping Parque da cidade, o Cook for You e o quintal da cidade preparando uma das nossas receitas do quintal. Nós somos muito conhecidos por nossos risotos. E a verdade é que desde a época que eu fazia aulas de cozinha, uns 2 anos atrás, que parei, não consegui dar continuidade em muita coisa ao mesmo tempo, todo mundo falava, faz uns vídeos de receitas de risoto. E aí eu sempre falava que não, porque o que acontece? O risoto não é difícil de preparar. Ele tem muitos passos, muitos procedimentos e aí fica um pouco complicado na hora de fazer a filmagem. Eu estou preparando um risoto de fungo seco. Vou preparar 1,5 xícaras de risoto, porque assim, é muito trabalho para comer um pouquinho só. Tá? Só o Satiro lá, nosso restaurante, nosso chefe, que ele já está há anos fazendo essas preparações, que é muito esperto e muito rápido. Então a primeira fase, quais é que são os ingredientes? Precisamos de queijo parmegiana, manteiga, uma cebola picadinha, eu só gosto de uma cebola. Aqui eu preparei um caldo que ele para fazer o preparo e o cozimento do risoto. Eu não uso caldo Knorr, porque é uma coisa que não faz nada bem para a saúde, tá? Então, tanto no quintal como aqui em casa, não usamos e preparamos os caldos naturalmente. Então, aqui tem o que achei na geladeira em quarentena. Uns palitos de alho poró, uns pedacinhos de frango, porque eu também estou preparando um frango no forno, já aproveitei de tirar uma gordurinha, cenoura, cebola, alho, louro. Aí eu preparo um caldo de frango com legumes para dar um sabor no risoto. Muitas pessoas preparam com cubinhos de carne, mas era frango que eu tinha na geladeira. O caldo eu deixar congelado. Eu estou fazendo de fungo seco aqui, que são os fungos que trouxe para casa do restaurante que fechou. E aqui temos o caldo do fungo para dar o sabor específico ao risoto, né? Então o preparo do risoto é o mesmo para a maioria dos sabores. O diferencial é o adicional que você vai pôr aqui, tá? Segredo para o fungo, que eu sofri um pouquinho com ele hoje. Alguns deles, eles têm uns pelinhos, tá? Eu tinha usado fungo seco em casa, mas o meu não tinha pelinhos. Esse aqui, acho que é um pouquinho mais rústico, mais nativo. Ele tem uns pelinhos, então o que eu fiz? Eu passei na panela com um pouquinho de álcool para queimar esses pelinhos próprios do fungo seco. Cortei bem pequenininho, coloquei na água fervida, sem tempero, sem nada. Como eu estou na dúvida se fiz um excelente trabalho ou não, quando eu usar esse caldo, eu vou coar e ter certeza que não tem pelinhos. Porque inclusive tem algumas pessoas que de repente são um pelinho pequenininho no risoto e aí a gente tem que explicar que é próprio do fungo, né? E vou ir preparando o risoto, vou gravando para vocês terem uma ideia. Então, vamos a repetir os ingredientes. Quantidades a gente vai verificar. Queijo parmegiana, manteiga, cebola, risoto, um caldo de legumes, de carne ou de frango ou misturado. Eu preciso explicar que tem muitas formas diferentes de fazer risoto. Eu tento fazer uma versão mais light, porque se tem algum preparo que é calórico, com muita gordura e com muito carboidrato, é o risoto. Então eu tento não exagerar nas medidas. Se você tem vontade de pôr mais manteiga, pode, provavelmente vai ficar bem gostoso, mas eu tento me manter dentro de uma margem mais ou menos saudável, tá? Então eu tô colocando aqui provavelmente umas 80 gramas de manteiga, tá? Então aí vocês agora vão saber por que o risoto engorda muito. Eu vou deixar essa manteiga derreter e vou ficar aqui um tempinho dourando essa cebola. Porque eu pessoalmente não gosto de encontrar pedacinhos de cebola no preparo, tá? Me incomoda. Então eu vou ficar aqui um tempão colocando uma cebola picadinha bem fininha e nessa manteiga até ela dourar e quase desaparecer. Então esse é o passo número 1 de qualquer preparo de risoto. Então voltamos aqui com o passo número 2. Se vocês olham,
Eu tenho aqui minha cebola, que era uma cebola inteira, bem douradinha, caramelizada. Você tem que tomar muito cuidado dela não queimar. Ela quase que desaparece, né? Depois, quando você preparar o risoto, ela vai sumir. Então, você tem que ficar mexendo aqui constantemente. Eu coloquei bem pouquinha sal e bem pouquinho de pimenta do reino, porque o risoto leva bastante manteiga e bastante queijo parmesano, que ele já é salgado. Como eu estou preparando de fungo seco, o sabor do fungo seco é bem forte. Você tem que medir os sabores, mas aí você vai experimentando. Na última fase de dourar a cebola, vocês podem desligar o fogo e continuar só com o calor da panela, porque ela pode queimar rapidamente, tá? Então, qual que é o próximo passo que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar 1,5 xícaras do risoto e vou ficar mexendo como se fosse arroz. Sabe quando você prepara o arroz e ele muda de cor e fica um pouquinho cristalino? É isso que eu vou fazer aqui. Demora pelo menos uns 30 minutos. Por isso que estou fazendo esse preparo aqui por fase, tá? Eu não adicionei mais manteiga, porque essas 80 ou 100 gramas de manteiga que eu coloquei no começo, deu o suficiente. Ele está bem umidificado para continuar dourando sem ele grudar na panela. Vai ficando pronto daqui a pouquinho. Aí eu vou voltar e vou mostrar para vocês em uma fase mais avançada como que eu faço o risoto. Mas basicamente eu vou adicionando uma concha do caldo e fico mexendo constantemente. Esta é uma ginástica boa. Então vou voltar em uma fase mais próxima do final, do grande final. E o caldo saudável, que não é caldo nor. Vou abaixar o fogo, ele tem que estar quente e fervendo, como quando a gente prepara o arroz, a gente prepara com água fervida, é o mesmo processo. Então a panela fica ligada constantemente para vocês ir preparando esse risoto. Esse é nosso passo número 2. O passo número 3 vai ser começar a adicionar o caldo, mexendo constantemente, tá? Risoto não é uma preparação rápida. Voltamos aqui, nosso passo número 4, já um pouco adiantado. O que eu fiz? Eu fiquei mexendo e colocando aqui do lado com uma concha o caldo, tá? E mexendo e mexendo. Aqui em casa eles gostam do risoto bem al dente, bem durinho. Ainda falta, não está no ponto certo. Essa espécie de creme que você vê aqui, né? Eu não adicionei queijo ainda, tá? Só a manteiga e a cebola. É de quando você fica mexendo e colocando o caldo. Meu caldo estava temperado com sal e pimenta do reino. Então você não precisa adicionar nada aqui. Eu ainda preciso de caldo. O caldo do cogumelo seco, tá? Se cair um pedacinho de cogumelo, não tem problema. E vou continuar mexendo. Eu acho que faltam uns 10 minutinhos para preparar. Ao começo, quando você começa a mexer no risoto, você dá para pôr umas 2, 3 conchas do caldo, tá? Porque como ele está no começo, ele vai absorver uma grande quantidade. Mas quando ele já começa a ficar quase pronto, você tem que ir adicionando aos poucos para não passar do ponto, tá? Ele ainda falta um pouquinho de preparo, mas o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o queijo. Como ele vai continuar cozinhando, um punho de queijo parmesano, o fogo lento, continuo mexendo, ele vai ficar cada vez mais espesso, mais grosso. Já derreteu, vou adicionar mais um punho. Não catei um punho inteiro, mas um punho de risoto. Vou continuar mexendo. Adicionando um pouquinho mais de caldo, que agora eu estou adicionando o do fungo seco.
E é basicamente isso aqui, até ele ficar pronto. Tá quase pronto. Agora, nessa fase, antes de adicionar o caldo do fungo seco, você escolhe seu sabor, mas até adicionar o caldo do fungo seco é a base de um risoto. Você poderia ter adicionado um pouquinho de suco de limão siciliano, com raspinha de limão siciliano, que é um dos sabores que a gente prepara no quintal da cidade e é meu preferido, e fazer um risoto ao limão siciliano, adicionando talvez um pouquinho mais de manteiga. Você poderia fazer um de abóbora, que a gente faz de vez em quando, se você já tivesse uma abóbora, um purê de abóbora do lado, e nessa fase que eu adicionei o caldo e vou adicionar os cogumelos secos, você poderia adicionar uma abóbora ou um pomodoro com tomate seco, e aí você vai sendo criativa e inventando os sabores. Vou continuar mexendo aqui, acho que vou adicionar um pouquinho mais de manteiga, o fungo, e vai ficar pronto. E volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Tá, então, último passo, galera, o risoto está pronto, tá? Aqui em casa não gostam dele muito seco, tá? Mas quando ele fria, ele fica um pouco mais sequinho. E tá pronto, já desliguei. Também não coloquei todo o fungo seco, porque aqui tem uma filhota que não gosta muito do fungo seco. E aí a gente vai acertando a receita para o gosto da família inteira. Então, é aqui o risoto de fungo seco. Você já sabe como preparar a base de risoto. Seja criativo, divirta-se. Não é uma receita muito econômica, tá? Mas para algum momento em especial, quando você tiver tempo. Agora estamos em um momento especial de quarentena e eu fiz risoto para agradar a família. Tchau, tchau!